Olá, bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. Hoje vamos fazer a grande revisão de biologia para o Enem. Vamos focar nos assuntos que mais caem, começando pela campeã absoluta de cobrança, a ecologia. Vamos entender por que ela representa de 22% a 37% da prova, falando de desequilíbrios, ciclos, biomas e como o exame espera que você pense sobre o meio ambiente. Depois, vamos passear por cada um dos temas que são cobrados e falar sobre como a prova cobra cada um deles. Vai ser um pouquinho cansativo, porque neste vídeo vamos revisar absolutamente todos os temas que mais caem no Enem todos os anos. Mas essa é a sua última chance de ter uma revisão completa e, o mais importante, focada em tudo que realmente cai na prova. Nós sempre tentamos, na medida do possível, responder as perguntas aqui nos comentários. Então, se alguma dúvida surgir durante essa revisão, ou se você lembrar de uma questão antiga que te deixou confuso, escreva aí embaixo. Conte também como estão seus estudos. Isso cria uma comunidade forte, onde um aluno ajuda o outro a chegar lá. Vamos lá! Por que raios a ecologia cai tanto? É simples. O Enem não é uma prova de decoreba, é uma prova de cidadania. E não dá para ser um cidadão no século XXI sem entender o planeta onde você vive e os impactos que causamos nele. O Enem quer saber se você lê notícias, se você entende o que significa aquecimento global, desmatamento na Amazônia ou por que o rio da sua cidade está poluído. As questões de ecologia quase nunca vêm sozinhas. Elas são interdisciplinares. Vão misturar biologia com geografia, quando falarem de biomas, ou com química quando falarem de poluição. Acidificação dos oceanos ou ciclos biogeoquímicos. A prova vai te dar um gráfico. Sempre tem gráfico. Pode ser um gráfico de pizza sobre fontes de energia, um gráfico de linhas mostrando o aumento de CO2 ou uma tabela sobre perda de biodiversidade. Sua tarefa não é lembrar um nome difícil que você decorou, mas olhar aqueles dados e tirar uma conclusão. É raciocínio crítico puro. Vamos começar pelo tópico mais quente dentro da ecologia: os desequilíbrios e impactos ambientais. O mais famoso, claro, é o aquecimento global. Primeiro, vamos tirar uma coisa da frente. O efeito estufa não é o vilão. Ele é natural e essencial para a vida na Terra. Pense no planeta como se fosse você dormindo numa noite fria. O efeito estufa é o seu cobertor. Os gases na atmosfera seguram parte do calor do Sol, mantendo o planeta quentinho. Sem esse cobertor, a temperatura média aqui seria negativa e a gente congelaria. O problema é que, principalmente depois da Revolução Industrial, de uns 250 anos para cá, nós começamos a queimar coisas em escala absurda. Começamos a queimar carvão, petróleo e gás natural, os combustíveis fósseis. E também começamos a desmatar e queimar florestas. Toda essa queima libera gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, o CO2, e também o metano, o CH4, que vem muito da agropecuária, do arroto do gado e da decomposição de lixo em aterros. O que esses gases fazem? Eles engrossam o cobertor. É como se você, que estava confortável com o cobertor, de repente jogasse mais 5 ou 6 por cima. Você não fica mais quentinho. Você começa a superaquecer. É isso que é o aquecimento global. Como o Enem cobra isso? Ele pode te mostrar um gráfico relacionando o aumento da temperatura média do planeta com o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. É uma linha que sobe junto da outra, uma correlação direta. Eles podem te perguntar as fontes dessa emissão. Você vai procurar nas alternativas coisas como queima de combustíveis fósseis ou desmatamento. E tem uma consequência do excesso de CO2 que o Enem adora, porque mistura química, a acidificação dos oceanos. Pense assim, esse monte de gás carbônico na atmosfera não fica só lá em cima. Parte dele se dissolve na água do mar. O CO2 reage com a água, é H2O, e forma ácido carbônico. É um ácido fraco, mas o oceano é gigantesco.
Essa reação está lentamente diminuindo o pH da água, deixando ela mais ácida. Qual o problema disso? É um desastre para os corais e para qualquer bicho que tenha concha, como moluscos ou parte do plâncton. As conchas e os esqueletos de coral são feitos de carbonato de cálcio. E o ácido, mesmo fraco, começa a dissolver esse calcário. É como se a casa desses bichos começasse a derreter. O Enem pode te mostrar uma questão sobre branqueamento de corais e relacionar isso tanto ao aumento da temperatura quanto à acidificação. Vamos para outro desequilíbrio clássico de prova, a eutrofização. Esse nome parece assustador, mas o processo é muito lógico. É o que acontece quando um rio ou um lago recebe uma carga gigante de matéria orgânica. De onde ela vem? Principalmente de esgoto doméstico sem tratamento ou de fertilizantes agrícolas que escorrem da lavoura com a chuva. Esse material, esgoto e fertilizante, é riquíssimo em nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo. É um super adubo. Quem vive na água e adora esse banquete? As algas e cianobactérias microscópicas que vivem flutuando na superfície. Elas recebem essa montanha de comida e começam a se reproduzir loucamente. É o que chamamos de bloom ou floração. A água fica verde, uma sopa grossa de algas na superfície. Isso gera uma sequência de desastres. Primeiro, essa camada verde espessa impede a luz do sol de passar. As plantas que vivem no fundo do lago, que precisam de luz para fazer fotossíntese, morrem. Segundo, as próprias algas da superfície têm um ciclo de vida curto. Elas se reproduzem, crescem e morrem. E morrem aos milhões. Agora, o que nós temos no fundo desse lago? Um monte de planta morta e um monte de alga morta. Uma pilha de matéria orgânica. Quem entra em ação agora? Os decompositores. As bactérias aeróbicas. Elas olham aquele banquete de defuntos e começam a festa. O detalhe crucial: elas são aeróbicas. Isso significa que para decompor tudo aquilo, elas precisam respirar oxigênio. E como tem muita comida, elas se multiplicam e respiram muito, consumindo oxigênio dissolvido na água numa velocidade absurda. O que acontece com os peixes, caranguejos e todos os outros seres que também precisam de oxigênio? Morrem sufocados. O rio fica morto, anóxico. Isso é a eutrofização. Como o Enem cobra isso? Com um gráfico. É clássico. Eles mostram o desenho de um rio, com um ponto X onde o esgoto é despejado. E aí mostram duas linhas ao longo do curso do rio, depois do ponto X. Uma linha é a do oxigênio dissolvido, o OD. O que acontece com ela? Despenca logo depois do ponto X. A outra linha é a da DBO. DBO significa demanda bioquímica de oxigênio. É um nome técnico para dizer o quanto de oxigênio as bactérias estão precisando para decompor aquela sujeira. Onde tem muito esgoto, a DBO vai lá no teto, porque as bactérias estão trabalhando feito loucas. Onde a DBO sobe, o oxigênio dissolvido OD cai. É uma relação inversa que você precisa entender. Ainda falando de poluição, temos a magnificação trófica, que também pode ser chamada de biomagnificação. Cuidado para não confundir com bioacumulação. Bioacumulação é o que acontece dentro de um único indivíduo ao longo da vida dele. Magnificação é o que acontece ao longo da cadeia alimentar. Funciona com poluentes que não são biodegradáveis, ou seja, que o corpo não consegue eliminar, e que se acumulam na gordura. Os exemplos clássicos são metais pesados, como o mercúrio, usado no garimpo ilegal, e pesticidas antigos, como o DDT. Imagine que o mercúrio caiu no rio. O plâncton, os produtores, a base da cadeia, absorve um pouquinho, uma quantidade mínima que nem faz mal para ele. Aí vem um peixe pequeno, um lambari, um consumidor primário, e passa o dia comendo plâncton. Ele come milhares de plânctons. Ele não absorve só os nutrientes.
Ele absorve e acumula o mercúrio de todos os milhares de plânctons que comeu. Como o mercúrio não sai na urina nem no suor, ele fica guardado no corpo do peixinho. Aí vem um peixe maior, um tucunaré, um consumidor secundário, e come 100 desses peixinhos pequenos. O tucunaré agora está pegando a dose de mercúrio concentrada de 100 peixes, que por sua vez concentraram de milhares de plânctons. No final da cadeia, uma águia pescadora ou um ser humano come esse tucunaré. Nós pegamos a dose mais concentrada de todas, o acúmulo de toda a cadeia alimentar. Por isso, os predadores de topo são sempre os que mais sofrem e apresentam os maiores níveis de contaminação. O Enem vai te mostrar uma cadeia alimentar e perguntar: em qual nível trófico a concentração do pesticida X será maior? A resposta é sempre o último, o consumidor terciário ou quaternário. Vamos mudar de assunto e falar da reciclagem do planeta, os ciclos biogeoquímicos. A matéria no planeta é finita. O carbono, o nitrogênio, a água, eles não são criados do nada. Eles são transformados e reaproveitados. O Enem foca em dois: carbono e nitrogênio. O ciclo do carbono é, na verdade, bem simples na sua essência. Pense numa troca. De um lado, temos a fotossíntese. As plantas, as algas e as cianobactérias, os produtores, pegam o CO2 da atmosfera. Usando a luz do sol, transformam esse carbono em açúcar, em glicose. Elas transformam o carbono do ar em corpo, em matéria orgânica. Do outro lado, temos a respiração celular. Praticamente todos os seres vivos respiram. As próprias plantas respiram, os animais respiram, os fungos e bactérias decompositores respiram. A respiração faz o oposto da fotossíntese. Ela queima o açúcar para obter energia e, no processo, libera CO2 de volta para a atmosfera. Até aí, o ciclo estava em equilíbrio. O que era retirado pela fotossíntese era devolvido pela respiração. Onde foi que nós quebramos esse equilíbrio? Em dois lugares principais que o Enem adora. Primeiro, o desmatamento, principalmente por queimada. Quando você queima uma floresta, você está liberando toneladas de carbono que estavam estocados na madeira daquelas árvores. Tudo de uma vez, na forma de CO2. E pior ainda, você matou as árvores que estavam ativamente tirando o CO2 do ar. É um golpe duplo. Segundo, a queima dos combustíveis fósseis. O petróleo, o carvão, o gás natural, isso é matéria orgânica de milhões de anos atrás. É carbono que estava fora desse ciclo rápido. Estava guardado no subsolo. Quando a gente tira esse carbono fóssil e queima nos nossos carros e indústrias, estamos injetando no ciclo um carbono extra, que estava trancado. As florestas e oceanos de hoje não dão conta de absorver esse excedente. E aí, ele se acumula na atmosfera, engrossando o cobertor e causando o aquecimento global. Viu como tudo está conectado? Agora o ciclo que o pessoal mais treme, o ciclo do nitrogênio. Esse parece complicado, porque tem muitos nomes de bactérias. Mas calma, você não precisa decorar nitrosomonas ou nitrobacter. Você precisa entender o processo e o papel de cada grupo. Qual é o grande problema do nitrogênio? O ar que você respira agora tem 78% de gás nitrogênio, o N2. É o gás mais abundante. Só que, nessa forma, N2 ele é inútil para nós e para as plantas. É como ter R$1 milhão trancado num cofre que ninguém tem a chave. Nós precisamos de nitrogênio para fazer nosso DNA, nosso RNA e nossas proteínas. É essencial. Quem tem a chave desse cofre? As bactérias. Elas são as estrelas absolutas desse ciclo. O ciclo começa com a fixação. É o processo de abrir o cofre. Algumas bactérias conseguem pegar o N2 do ar e transformar em amônia, NH3. As bactérias mais famosas que fazem isso são as do gênero Rhizobium. Elas vivem naquelas bolinhas, aqueles nódulos que ficam nas raízes de plantas da família das leguminosas. Pense em feijão, soja, ervilha, amendoim. Essa relação é um mutualismo clássico. A planta dá casa e comida, açúcar da fotossíntese, para a bactéria. Em troca, a bactéria fixa o nitrogênio do ar e entrega para a planta de forma comestível.
É por isso que na agricultura se faz a rotação de culturas. O agricultor planta milho, por exemplo, que consome muito nitrogênio do solo. Depois que colhe o milho, o solo fica pobre. O que ele faz? Na próxima estação, ele planta soja, uma leguminosa. As bactérias Rhizobium da soja vão repor o nitrogênio no solo, adubando a terra de graça. Isso é uma prática sustentável que o Enem pode cobrar. Ok, o nitrogênio está no solo como amônia, NH3. Essa amônia pode ter vindo da fixação, ou pode ter vindo da decomposição de xixi, ureia, ou de bichos mortos. Esse processo de decomposição que gera amônia é a amonificação. Mas a amônia ainda não é a melhor forma para a planta absorver. Ela é meio tóxica. O ideal é o nitrato, NO3-. Para transformar amônia em nitrato, acontece a nitrificação. Pense nela como uma filtragem em 2 etapas, feita por 2 grupos diferentes de bactérias do solo. Primeiro, um grupo de bactérias pega a amônia e transforma em nitrito, NO2-. Esse processo é a nitrosação. O nitrito ainda não é legal. Aí vem o segundo grupo de bactérias, pega o nitrito e transforma em nitrato, NO3-. Esse processo é a nitracação. O nitrato, esse sim, o nitrato é o filé mignon das plantas. Elas absorvem o nitrato pela raiz com facilidade e o usam para construir suas proteínas e seu DNA. Esse processo é a assimilação. Aí um coelho come a planta e nós comemos o coelho ou a planta. Nós pegamos esse nitrogênio para nós. Quando morremos ou fazemos xixi, os decompositores, bactérias e fungos, quebram nossas proteínas e ureia, devolvendo o nitrogênio para o solo na forma de amônia. E o ciclo recomeça. Para fechar a conta, existem também as bactérias desnitrificantes. Elas fazem o oposto de tudo. Elas pegam o nitrato do solo, quebram ele para obter energia e liberam o nitrogênio de volta para a atmosfera na forma de gás N2. Elas fecham o cofre. O que o Enem quer? Que você entenda o papel das bactérias. Quem fixa, transforma N2 em amônia. Quem nitrifica, transforma amônia em nitrato. Quem desnitrifica, devolve o nitrato como N2 para o ar. E a aplicação prática da rotação de culturas. Vamos falar de comida. Cadeias e teias alimentares. Isso parece o básico da ecologia, mas o Enem cobra o detalhe conceitual. A cadeia alimentar é aquela sequência linear. O capim é comido pelo gafanhoto, que é comido pelo sapo, que é comido pela cobra. A teia alimentar é o que acontece na vida real. Várias cadeias misturadas. O sapo não come só gafanhoto e a cobra não come só sapo. O importante aqui são os níveis tróficos. Nível 1, produtores. São os seres autótrofos, quem faz fotossíntese, plantas, algas. Nível 2, consumidores primários. São os herbívoros, quem come os produtores, o gafanhoto. Nível 3, consumidores secundários. São os carnívoros que comem os herbívoros, o sapo, e assim por diante. E correndo por fora, mas em todos os níveis, temos os decompositores, fungos e bactérias. Eles comem todo mundo que morre, seja a planta, o gafanhoto ou a cobra. Eles são os recicladores da matéria. E aqui está o pulo do gato do Enem. A diferença entre o fluxo de energia e o ciclo da matéria. A matéria é cíclica. Já falamos disso. O carbono que está em você um dia esteve numa planta, num dinossauro. Ele é reciclado. Os decompositores fazem esse trabalho. Mas a energia não é cíclica. O fluxo de energia é unidirecional. A energia entra no ecossistema através do sol. É capturada pelos produtores na fotossíntese. Quando o gafanhoto come o capim, parte dessa energia passa para ele. Quando o sapo come o gafanhoto, parte passa para ele. O detalhe é, a cada nível trófico, cerca de 90% da energia se perde. Isso mesmo, 90%. A energia é gasta para o ser vivo respirar, se mover, caçar, manter o corpo quente. Ela se dissipa como calor. Apenas uns 10% da energia de um nível é, de fato, convertida em carne, em biomassa, e fica disponível para o nível seguinte. É por isso que as cadeias alimentares são curtas. Não existe consumidor de nível 20.
Simplesmente não sobra energia lá em cima. E é por isso que a biomassa dos predadores de topo é sempre muito menor que a dos produtores. Você precisa de toneladas de capim para sustentar alguns gafanhotos, que sustentam poucos sapos, que sustentam uma única cobra. Como o Enem cobra, mostrando uma pirâmide de energia. Ela sempre vai ter a base larga, produtores, e vai afunilando a cada nível. Ela nunca, jamais, pode ser invertida. Por quê? Por causa da perda de energia em cada degrau. Agora, as relações ecológicas. É a vizinhança da biologia. Como os seres interagem. Vamos simplificar, focando nas relações entre espécies diferentes, interespecíficas, que são as favoritas da prova. Vamos começar pelas boas, as harmônicas, onde ninguém se prejudica. Primeiro, o mutualismo. Aqui é um mais e um mais. Os dois se dão bem. E a relação é obrigatória. Um não vive sem o outro. O exemplo clássico é o líquen, aquela mancha verde acinzentada que dá em árvores e rochas. Aquilo não é um ser só. É uma alga vivendo dentro de um fungo. A alga faz fotossíntese e dá comida, açúcar para o fungo. O fungo dá proteção, umidade e sais minerais para a alga. Se você separar os dois, eles morrem. O rizóbio na raiz do feijão também é mutualismo. Depois, a protocooperação. Também é mais e mais, mais. Só que é opcional. É uma relação de parça. O exemplo clássico é o pássaro palito, que come os restos de comida no meio dos dentes do crocodilo. É ótimo para o pássaro, que ganha comida fácil. É ótimo para o crocodilo, que ganha uma limpeza dental grátis. Mas se o pássaro sumir, o crocodilo não morre por causa disso. E temos o comensalismo. Aqui é um mais e um zero. Mais, zero. Um se dá bem e para o outro, tanto faz. É indiferente. O exemplo clássico é a rêmora. Aquele peixe que tem uma ventosa na cabeça e gruda no tubarão. A rêmora pega carona de graça e ainda come os restos de comida que saem da boca do tubarão. Para a rêmora é ótimo. Para o tubarão, ele nem sente. Não ganha nada, mas também não perde nada. Agora, as ruins, as desarmônicas, onde pelo menos um se dá mal. Temos a predação e o parasitismo. As duas são uma relação de mais e menos. Mais, menos. Um ganha, o outro perde. Qual a diferença? O predador mata a presa para se alimentar. O leão que caça a zebra. O parasita usa o hospedeiro, se alimenta dele, mas a ideia não é matar, pelo menos não rápido. O parasita quer que o hospedeiro viva o máximo possível para ele continuar tendo casa e comida. A lombriga no seu intestino ou o carrapato no cachorro são parasitas. E por fim, a competição. Essa é a única relação que é menos e menos. Menos, menos. Isso mesmo. É ruim para as duas espécies envolvidas. Mesmo a espécie que ganha a competição, ela gastou energia, ela se arriscou, ela poderia estar crescendo mais se a outra não estivesse ali. Elas competem pelo quê? Pelo mesmo recurso, que é limitado. Pode ser competição por comida, por território, por água, ou, e no caso das plantas, por luz solar. Como o Enem cobra? Ele te dá um exemplo prático. Para combater os pulgões que atacam a lavoura de soja, foram introduzidas joaninhas, que se alimentam desses pulgões. Que relação é essa entre a joaninha e o pulgão? Predatismo. Ou, o mexilhão dourado, uma espécie vinda da Ásia, se instalou nos rios brasileiros e passou a ocupar o mesmo espaço e comer o mesmo alimento que os moluscos nativos. Que relação é essa? Competição. Falando em competição, isso nos leva à dinâmica de populações. O que faz uma população crescer ou diminuir? 4 fatores: natalidade, quem nasce, e imigração, quem chega de fora, aumentam a população. Mortalidade, quem morre, e emigração, quem vai embora, diminuem a população.
Toda a população, em teoria, tem um potencial biótico. É a capacidade máxima dela de crescer se tudo fosse perfeito. Comida infinita, sem predador, sem doença. Se isso acontecesse, o gráfico de crescimento seria uma curva exponencial em forma de J. Cresceria para sempre. Mas a vida real não é assim. A vida real tem a resistência do meio. O que é isso? É a soma de todos os fatores que freiam o crescimento. Falta de comida, falta de espaço. Aumento de predadores atraídos pela fartura, aumento de doenças, competição. Por causa da resistência do meio, a curva de crescimento real de uma população tem a forma de um S. Ela começa crescendo rápido, parecendo um J. Mas aí, a resistência do meio começa a agir. A comida começa a ficar escassa. Os predadores chegam. O crescimento desacelera e a curva estabiliza num platô. Esse platô é a capacidade de carga do ambiente, ou simplesmente K. É o número máximo de indivíduos daquela espécie que aquele ambiente consegue sustentar. O Enem vai te mostrar esse gráfico em S e perguntar: por que a curva estabilizou no ponto K? A resposta será algo como: devido à resistência do meio, ou porque a população atingiu a capacidade de carga. E quando o ambiente é totalmente destruído, ou quando um novo surge, como uma ilha vulcânica, começa um processo chamado sucessão ecológica. É a colonização e a mudança da comunidade ao longo do tempo. Se for numa área onde nunca existiu vida antes, tipo uma rocha nua de lava resfriada, é uma sucessão primária. É muito lenta. As primeiras a chegar são as espécies pioneiras. Quem consegue viver numa rocha pelada? Líquens. Olha o mutualismo aí de novo. Os líquens soltam ácidos que começam a quebrar a rocha, formando o primeiro tiquinho de solo. Se a sucessão ocorre num lugar que já teve vida, mas foi devastado, um pasto abandonado, uma área que queimou, é uma sucessão secundária. Ela é muito mais rápida, porque o solo já está lá, pronto, cheio de sementes e esporos. Depois das pioneiras, líquens, musgos, vêm as comunidades intermediárias, chamadas de seré. Gramíneas, depois arbustos, depois árvores de pequeno porte. Até que depois de décadas ou séculos, a comunidade atinge o clímax. É a comunidade estável, madura, complexa como uma grande floresta. O que o Enem gosta de saber? O que muda durante a sucessão? A biomassa total, o peso de seres vivos, aumenta. A biodiversidade, o número de espécies diferentes, aumenta. A complexidade da teia alimentar aumenta. E claro, tudo isso acontece nos nossos biomas. O Enem espera que você saiba as características principais dos biomas brasileiros e seus problemas. A Amazônia, ligada ao desmatamento, ao ciclo da água, rios voadores e à reserva de carbono. Cerrado é a caixa d'água do Brasil, onde nascem grandes rios, mas que sofre com o avanço do agronegócio e queimadas. Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, adaptado à seca, plantas xerófitas, mas que sofre com a desertificação. Mata Atlântica é onde a maioria de nós vive, um hotspot de biodiversidade, ou seja, mega diverso e mega ameaçado. Resta muito pouco. Pantanal, ligado aos ciclos de cheia e seca e ao impacto nas queimadas recentes. O Enem também pode falar de espécies exóticas invasoras. É quando o ser humano traz um bicho ou planta de outro lugar, de propósito ou sem querer. E ele chega aqui, não tem um predador natural, gosta do clima e vira uma praga. Pense no caramujo africano, no mexilhão dourado que entope turbinas de hidrelétricas, na braquiária capim que toma o lugar das plantas nativas do cerrado. Dessas espécies causam desequilíbrios porque competem com as nativas e podem até levá-las à extinção. Por fim, o Enem não quer só que você aponte o problema. O Enem quer que você pense na solução. É aí que entram conceitos como desenvolvimento sustentável. E uma solução prática que aparece muito em prova é o corredor ecológico.
Imagine que o desmatamento para fazer pasto deixou apenas 2 ilhas de Mata Atlântica, 2 fragmentos de floresta. Os micos-leões dourados, que vivem na ilha A, não conseguem atravessar o pasto para encontrar os micos da ilha B. Eles ficam isolados. Isso é péssimo, porque eles começam a cruzar só entre parentes, e a variabilidade genética da população diminui, deixando-a fraca e suscetível a doenças. O que é o corredor ecológico? É uma ação humana para consertar isso. É plantar uma ponte de árvores, uma faixa de mata, ligando o fragmento A ao fragmento B. Isso permite que os animais e as sementes transitem. O fluxo gênico é restabelecido e a biodiversidade é protegida. É uma questão clássica que une desmatamento, genética e solução sustentável. Agora, saindo dos grandes ecossistemas e entrando no ecossistema mais complexo que existe, o nosso próprio corpo. Vamos para o segundo tema mais cobrado, que aparece em cerca de 10 a 18% das questões: a fisiologia humana. Aqui, a regra do Enem é clara: não decore nomes de ossos ou músculos. A prova quer saber processos e integração. O Enem não quer que você saiba o nome de uma enzima obscura, mas quer que você entenda por que o seu pâncreas é vital, tanto para a digestão quanto para o controle do açúcar no sangue. A palavra-chave é homeostase, o equilíbrio. Como os sistemas trabalham juntos para manter a sua máquina, o seu corpo, funcionando. Vamos mergulhar nessa integração, focando sempre na saúde pública e no cotidiano. Vamos começar pelo começo, literalmente, o sistema digestório, aquele churrasco do fim de semana. Você coloca o pão de alho na boca. A digestão começa ali. Temos a digestão mecânica, que é a mastigação, e a química. Sua saliva tem a enzima amilase salivar, ou ptialina. Ela começa a quebrar o amido, que é um carboidrato complexo, um açúcar gigante, em açúcares menores. Engolimos e o alimento desce pelo esôfago através de movimentos peristálticos, que são contrações musculares involuntárias que empurram a comida para baixo. E aí, o alimento chega no estômago. O estômago é um ambiente brutalmente ácido. Ele produz ácido clorídrico, o HCl. Esse ácido tem 2 funções. Primeiro, matar a maior parte das bactérias que vieram com a comida. É uma barreira de defesa. Segundo, ele ativa a principal enzima do estômago, a pepsina. A pepsina estava lá quieta, na forma inativa de pepsinogênio. O ácido liga ela. E o que a pepsina faz? Ela adora esse ambiente ácido. É o pH ideal para ela. E ela começa a quebrar as proteínas, as moléculas gigantes da carne do churrasco, em pedaços menores. Depois de algumas horas, essa massa ácida, agora chamada de quimo, segue para a primeira porção do intestino delgado, o duodeno. E é aqui no duodeno que a mágica acontece. O quimo chega ácido, e isso poderia destruir o intestino. Imediatamente, 2 órgãos entram em ação. O pâncreas, que é o nosso herói multitarefa, libera 2 coisas. Primeiro, uma avalanche de bicarbonato de sódio, que é uma substância básica, alcalina. Ele neutraliza o ácido do estômago. É como jogar bicarbonato no vinagre. Segundo, o pâncreas libera um coquetel de enzimas poderosas, a amilase pancreática, para terminar de quebrar o carboidrato que sobrou, a tripsina, para terminar de quebrar as proteínas, e a lipase, para quebrar gorduras ou lipídios. Ao mesmo tempo, o fígado, que é a nossa grande usina química, produz a bile. A bile fica guardadinha na vesícula biliar, esperando o momento certo. Quando a gordura do churrasco chega no duodeno, a vesícula se contrai e joga a bile lá. Atenção, a bile não é uma enzima, a bile é um detergente. Pense em lavar um prato engordurado só com água. Não funciona. Você precisa de detergente. A bile faz isso. Ela emulsifica a gordura, quebrando as gotas grandes de óleo em gotinhas minúsculas. Isso dá mais superfície de contato para a enzima lipase, que veio do pâncreas, poder atacar e quebrar a gordura de verdade. Agora, no resto do intestino delgado,
temos os nutrientes todos quebradinhos: açúcares simples, aminoácidos, pedaços das proteínas, e ácidos graxos, pedaços das gorduras. O intestino delgado é todo coberto por dentro por dobras minúsculas parecidas com um tapete felpudo, chamadas vilosidades e microvilosidades. Isso serve para aumentar brutalmente a área de superfície. É ali que acontece a absorção. Os nutrientes atravessam a parede do intestino e caem na corrente sanguínea. O que sobra? Basicamente, água, fibras e restos vai para o intestino grosso. A principal função do grosso é reabsorver a maior parte dessa água, para a gente não desidratar. E ali vive uma população gigantesca de bactérias, a nossa flora intestinal ou microbiota, que é super importante para a nossa saúde. O que sobra, finalmente, vira fezes e é eliminado. Como que o Enem cobra isso? Relacionando com a saúde. Obesidade, que é um acúmulo de gordura, ou diabetes. E aqui entra a outra função do pâncreas, a função endócrina, de produzir hormônios. Quando você come aquele pão de alho e o açúcar dele entra no seu sangue, sua glicose, açúcar no sangue, sobe. O pâncreas percebe isso e libera insulina. A insulina é como uma chave. Ela viaja pelo sangue, abre a porta das suas células e manda a glicose entrar para ser usada como energia. Isso faz o nível de açúcar no sangue baixar, voltando ao normal. Na diabetes tipo 1, a pessoa não produz insulina. Na tipo 2, o corpo produz, mas as células ficaram resistentes. A chave não funciona direito. Nos dois casos, o açúcar fica sobrando no sangue, o que é muito perigoso. E esses nutrientes, como viajam pelo corpo? Aí entra o sistema circulatório, ou cardiovascular. É o nosso sistema de entrega. O coração é a bomba e os vasos sanguíneos são as estradas. Vamos entender o caminho. É mais fácil que decorar. Pense o coração como uma casa de 2 andares, com um lado direito e um lado esquerdo, que não se misturam. O lado direito da casa só trabalha com sangue sujo de CO2, o sangue venoso que acabou de voltar do corpo. Esse sangue chega do corpo, entra no átrio direito, desce para o ventrículo direito. E o ventrículo direito bombeia esse sangue sujo para onde? Para o único lugar que pode limpar ele, os pulmões. Esse caminho, coração, pulmão, coração, é a pequena circulação. Lá nos pulmões, nos alvéolos, acontece a mágica da troca gasosa, a hematose, que já vamos ver no sistema respiratório. O sangue solta o CO2 e pega o oxigênio. Agora, o sangue está limpo, arterial, rico em oxigênio. Ele volta dos pulmões e entra no lado esquerdo da casa, no átrio esquerdo. Desce para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo é a câmara mais forte do coração. Ele precisa bombear esse sangue limpo com força suficiente para ele chegar no dedão do seu pé e na ponta da sua cabeça. Esse caminho, coração-corpo-coração, é a grande circulação. E as estradas? Temos 3 tipos. As artérias são os vasos que saem do coração. Pense A de artéria e A de away, longe do coração. Elas são grossas, musculosas, porque aguentam a pressão alta do bombeamento. A artéria aorta, que sai do ventrículo esquerdo, é a maior de todas. As veias são os vasos que voltam para o coração. Elas têm paredes mais finas. A pressão nelas é baixa. Tão baixa que, principalmente nas pernas, elas precisam de válvulas, que são portinhas que impedem o sangue de voltar para trás por causa da gravidade. E os capilares são as ruazinhas minúsculas, mais finas que um fio de cabelo. As artérias se ramificam em capilares para entregar o oxigênio e os nutrientes lá dentro dos tecidos. E as veias nascem dos capilares para recolher o CO2 e o lixo. A troca acontece nos capilares. Como o Enem cobra? Saúde. Hipertensão, a famosa pressão alta. É quando o sangue está empurrando as paredes das artérias com força demais o tempo todo. Isso desgasta os vasos, força o coração. É um fator de risco para infarto,
que é quando uma artéria do próprio coração, a coronária, entope e parte do músculo cardíaco morre por falta de oxigênio. Ou um AVC, o acidente vascular cerebral, que é o mesmo princípio, mas no cérebro. Mas como o oxigênio entra no sangue? Pelo sistema respiratório. O ar entra pelo nariz, o que é importante, porque o nariz filtra, umedece e esquenta o ar. Um filtro de ar condicionado. Desce pela faringe, laringe, onde estão as cordas vocais. Traqueia, um tubo com anéis de cartilagem, que se divide em 2 brônquios, um para cada pulmão. Os brônquios se ramificam feito galhos de árvore, em bronquíolos, até chegarem na ponta em saquinhos minúsculos chamados alvéolos pulmonares. O pulmão é basicamente um conjunto de milhões desses alvéolos. E cada alvéolo é envolvido por uma rede de capilares sanguíneos. Do sistema circulatório, viu a integração? A parede do alvéolo e a parede do capilar são finíssimas. O oxigênio do ar que você inspirou atravessa essas paredes e pula para dentro do sangue, grudando na hemoglobina, a proteína vermelha do sangue. Ao mesmo tempo, o CO2, que o sangue trouxe do corpo, faz o caminho inverso. Pula do sangue para dentro do alvéolo, para ser jogado fora na expiração. Isso é a hematose. E a respiração mecânica? O pulmão não tem músculo. Ele é uma esponja. Quem faz o trabalho é o músculo diafragma, que fica embaixo dos pulmões, e os músculos intercostais, entre as costelas. Para inspirar, puxar o ar, o diafragma contrai e desce, e os intercostais puxam as costelas para cima. Isso aumenta o tamanho da caixa torácica. O pulmão estica e o ar entra. Para expirar, soltar o ar, os músculos relaxam, a caixa diminui, o pulmão murcha e o ar sai. Como o Enem cobra? Saúde, o tabagismo. A fumaça do cigarro tem substâncias que paralisam e destroem os cílios da traqueia, que são vassourinhas que limpam o sistema. Além disso, a fumaça destrói as paredes dos alvéolos, causando enfisema pulmonar. O pulmão perde área de troca e a pessoa tem falta de ar crônica. A Covid-19 também foi muito cobrada, por causar uma inflamação nos alvéolos que dificulta essa troca de gases. Ok, o sangue entregou oxigênio e nutrientes e recolheu o CO2, que saiu na respiração. Mas e um outro lixo do metabolismo, o lixo das células? Aí entra o sistema excretor, ou urinário, a nossa estação de tratamento. O órgão principal é o rim. Você tem 2. Todo o seu sangue passa pelos rins várias vezes por dia. Dentro dos rins, temos milhões de unidades de filtro microscópicas chamadas néfrons. O processo é genial. Primeiro, a filtração. O sangue entra no néfron sob alta pressão e é espremido contra um filtro. Tudo que é pequeno vaza para dentro do néfron. Água, sais, glicose, aminoácidos e, claro, a ureia, que é o principal lixo nitrogenado do nosso corpo. O que é grande, células do sangue, proteínas, fica no sangue. Só que nesse processo vazou muita coisa boa. Água demais, glicose, sais úteis. O corpo não pode jogar isso fora. Aí vem a segunda etapa, a reabsorção. Ao longo dos túbulos do néfron, o corpo ativamente pega de volta o que é útil. Pega quase toda a glicose, pega os sais que precisa e pega a maior parte da água. O que sobra no final? A urina. Basicamente, é o que o corpo não quer. A ureia, o excesso de sais e o excesso de água. Como o Enem cobra? Desidratação. Se você está bebendo pouca água, seu corpo percebe. O cérebro libera um hormônio chamado ADH, o hormônio antidiurético. Esse hormônio vai lá no rim e dá uma ordem. Economize água. Reabsorva o máximo que puder. O resultado? O rim puxa quase toda a água de volta para o sangue e você produz um xixi bem pouquinho, escuro e concentrado. Se você bebe água demais, o cérebro para de liberar ADH. O rim relaxa na reabsorção e você faz um xixi claro e abundante. É um sistema perfeito de equilíbrio hídrico.
E já que falamos em hormônios, caímos no sistema endócrino. Se o sistema nervoso é o sistema de comando rápido, o impulso elétrico instantâneo, o endócrino é o sistema de comando lento e duradouro. Ele funciona com mensageiros químicos, os hormônios. A lógica é: uma glândula, tipo a tireoide, o pâncreas, a hipófise, produz um hormônio, joga ele no sangue. Esse hormônio viaja pelo corpo todo, mas ele só vai agir em células específicas, as células-alvo, que são as únicas que têm um receptor, uma fechadura onde aquele hormônio, a chave, se encaixa. Já falamos da insulina e do glucagon, que faz o oposto, manda o fígado liberar açúcar quando você está em jejum, ambos do pâncreas. Já falamos do ADH, que regula a água. O Enem também gosta da tireoide, que produz hormônios que regulam o nosso metabolismo. Se ela trabalha demais, hipertireoidismo, a pessoa fica acelerada, emagrece, tem taquicardia. Se trabalha de menos, hipotireoidismo, o metabolismo fica lento, a pessoa engorda, sente frio. E temos as suprarrenais, que produzem a famosa adrenalina. É o hormônio da luta ou fuga, ligado ao sistema nervoso simpático. Num susto, seu coração dispara, a respiração acelera, suas pupilas dilatam. É a adrenalina preparando seu corpo para uma ação rápida. Para fechar esse tour, temos o sistema imunológico, nosso exército de defesa. E aqui, o Enem tem uma paixão, a diferença entre vacina e soro. Você precisa saber isso. A vacina é uma imunização ativa. Você recebe o antígeno, que é o vírus morto, enfraquecido ou só um pedaço dele. Você não fica doente, mas o seu sistema imune olha aquele invasor e fala: opa, quem é esse cara? E começa a montar uma defesa. Ele aprende a lutar contra aquele inimigo específico. Ele produz anticorpos e, o mais importante, ele cria células de memória. Essas células de memória ficam no seu corpo por anos. Se um dia o vírus de verdade, o selvagem, tentar te invadir, seu corpo já tem o manual de como lutar. A resposta é super rápida e você nem chega a ficar doente. A vacina é preventiva. Ela demora umas semanas para fazer efeito, o tempo do corpo aprender, mas a proteção é duradoura. O soro é o oposto. É uma imunização passiva. Você não recebe o antígeno, você recebe os anticorpos prontos. O exemplo clássico é o soro antiofídico. Você foi picado por uma jararaca. O veneno está agindo agora. Não dá tempo de seu corpo aprender a lutar. Você precisa de defesa imediata. O soro, que foi produzido num cavalo, te dá os anticorpos prontos para neutralizar o veneno. É curativo. O efeito é imediato, mas não é duradouro. Seu corpo não aprendeu a fazer aqueles anticorpos. Ele só os usou. Se você for picado de novo daqui a um ano, vai precisar de soro de novo. Percebeu como tudo se encaixa? O digestório pega o nutriente, o circulatório leva. O respiratório pega o oxigênio, o excretor limpa o lixo e os sistemas nervoso e endócrino regulam a bagunça toda, enquanto o imune protege a máquina. É essa visão integrada que o Enem busca. Depois de entendermos como o corpo funciona como um todo, como os grandes sistemas cooperam, agora a gente precisa dar um zoom muito, muito forte. Vamos descer até o nível da unidade básica da vida, a peça fundamental de que tudo é feito, a célula. É aqui que entramos na citologia, ou biologia celular, um tema que responde por 9 a 16% das questões. E não dá para falar de célula sem falar de energia. Por isso, vamos emendar direto no tema 7, a bioenergética, que são os processos de obtenção e gasto de energia, como a fotossíntese e a respiração, que somam mais 7 a 9% da prova. Por que esses temas são tão importantes juntos? Porque as reações de energia, a bioenergética, acontecem dentro das organelas, que são as peças da célula. O Enem adora essa conexão. Ele não quer que você decore a lista de organelas.
Ele quer que você entenda que a célula é uma mini fábrica incrivelmente complexa e que cada organela é um departamento com uma função vital. Primeiro, a divisão mais básica de todas: células procariontes e eucariontes. Pense assim: a procarionte é uma kitnet. É simples, pequena, não tem divisórias. O material genético, o DNA, fica todo solto ali no meio, numa região chamada nucleoide. Não tem organelas com membranas. Quem são os procariontes? Basicamente, as bactérias e arqueias. Já a célula eucarionte é uma mansão. É grande, complexa e cheia de cômodos, cheia de departamentos. O DNA fica protegido dentro de um escritório central de luxo, o núcleo. E ela tem um monte de outros cômodos especializados, que são as organelas membranosas. Quem são os eucariontes? Todos os outros seres vivos, animais, nós, plantas, fungos e protistas. Vamos fazer um tour pela célula eucarionte animal, a nossa. Começando pela portaria, a fronteira, a membrana plasmática. Ela não é uma parede dura. Ela é fluida, como uma bolha de sabão oleosa. Ela é feita de uma camada dupla de fosfolipídios. Cada molécula dessa tem uma cabeça que ama água e duas caudas de gordura que odeiam água. Então elas se arrumam sozinhas. As cabeças ficam para fora e para dentro, onde tem água. E as caudas gordurosas ficam escondidas no meio, formando o recheio. No meio desse mar de gordura, flutuam proteínas gigantes, que funcionam como portões. Canais e sensores. A membrana é uma portaria com segurança ativa. Ela tem permeabilidade seletiva, ou seja, ela escolhe quem entra e quem sai. E como as coisas atravessam essa fronteira? É o transporte celular, tópico favorito do Enem. Primeiro, temos o transporte passivo. Passivo significa que não gasta energia, não gasta ATP. As coisas se movem a favor do gradiente de concentração. É o óbvio. Elas vão de onde estão muito concentradas para onde estão pouco concentradas, até igualar. É uma pedra rolando morro abaixo. Temos a difusão simples. Coisas pequenas e que se dão bem com gordura, apolares, como o oxigênio, O2, e o gás carbônico, CO2. Simplesmente atravessam o recheio gorduroso da membrana, sem pedir licença. Difusão facilitada. Coisas um pouco maiores, ou que não gostam de gordura, polares, como a glicose ou aminoácidos, não conseguem passar pelo recheio. Elas precisam de um portão especial. Aquelas proteínas na membrana funcionam como um porteiro, que abre uma porta específica para a glicose passar. Ainda é passivo, ainda é a favor do gradiente, mas precisa de uma facilitação. E agora, a estrela da prova, a osmose. A osmose é um caso especial de difusão, mas aqui, quem se move não é o soluto, o açúcar, o sal. Quem se move é o solvente, a água. A regra é simples. A água sempre se move do meio menos concentrado, onde tem muita água sobrando, para o meio mais concentrado, onde tem pouca água, porque tem muito soluto. A água vai para onde tem mais sal ou açúcar, como se ela estivesse tentando diluir a bagunça. O Enem vai te cobrar isso com situações do dia a dia. Por que colocamos sal na carne para fazer charque, a carne seca? O sal cria um ambiente super concentrado, hipertônico, do lado de fora da carne. A água de dentro das células da carne e das bactérias que poderiam estragar a carne sai toda por osmose, fugindo para onde tem mais sal. A carne e as bactérias desidratam, e assim a carne se conserva. Por que uma pessoa com desidratação grave não pode só beber água pura? Ela precisa de soro fisiológico, que é uma solução com a mesma concentração de sais do nosso sangue, uma solução isotônica. Se ela tomasse água pura, meio hipotônico, a água entraria correndo nas células do sangue por osmose, fazendo elas incharem e até explodirem. Se você colocar uma célula animal numa solução muito salgada, hipertônica, ela murcha, perde água.
Se colocar numa solução de água destilada, hipotônica, ela incha e estoura. É a osmose em ação. Mas e se a célula precisar fazer o contrário? E se ela precisar acumular algo que já tem muito dentro dela? Ou jogar para fora algo que já tem pouco? Ela precisa ir contra o gradiente. Ela precisa rolar a pedra morro acima. Para isso, ela tem que gastar energia. É o transporte ativo. O exemplo clássico é a bomba de sódio e potássio. A célula ativamente bombeia sódio para fora e puxa potássio para dentro, mesmo contra a vontade do gradiente. Ela gasta ATP, gasta energia para fazer isso. Por quê? Para manter uma diferença de carga elétrica entre o lado de dentro e o de fora. É essa diferença que permite, por exemplo, que nossos neurônios transmitam impulsos nervosos. Entramos na fábrica. O citoplasma, o chão de fábrica, é aquele gel onde tudo flutua. E agora os departamentos, as organelas, ribossomos. Pense neles como as impressoras 3D, ou os operários da fábrica. A função deles é uma só: ler a receita que vem do DNA, o RNA mensageiro, e construir proteínas. Eles podem estar soltos no citoplasma, fazendo proteínas para uso interno, ou grudados no retículo. Retículo endoplasmático rugoso. É um sistema de túneis e sacos membranosos, todo rugoso porque é cheio de ribossomos grudados nele. Se os ribossomos são os operários, o retículo rugoso é a linha de montagem das proteínas que vão ser exportadas pela célula. Pense numa célula do seu pâncreas fabricando o hormônio insulina, que é uma proteína para jogar no sangue. Ela é feita ali. Retículo endoplasmático liso é a continuação do rugoso, mas é liso porque não tem ribossomos. É outro departamento. A função dele é fabricar gorduras, lipídios como os hormônios esteroides, testosterona, estrogênio. E a outra grande função é a detox, é o fígado da célula. Células do seu fígado têm um monte de retículo liso para quebrar moléculas tóxicas como álcool e medicamentos. Complexo golgiense, ou de Golgi, é o centro de distribuição ou os correios da célula. Ele recebe as proteínas e lipídios que foram feitos nos retículos. Ali, ele faz o acabamento. Ele modifica, dobra, empacota essas moléculas em pequenas bolsas, vesículas e coloca a etiqueta de endereço, dizendo para onde aquela bolsa deve ir, se é para a membrana plasmática, se é para fora da célula ou se é para virar um lisossomo. Lisossomos são as bolsas que saíram do Golgi cheias de veneno, de enzimas digestivas. O lisossomo é o departamento de reciclagem e segurança. Ele se funde com um pedaço velho da célula ou com uma bactéria que foi engolida, fagocitose, e suas enzimas destroem tudo ali dentro, digerindo e reaproveitando o material. Peroxissomos são parecidos com os lisossomos, mas têm enzimas específicas para quebrar gorduras e também para neutralizar substâncias tóxicas, como a água oxigenada, peróxido de hidrogênio, que é um subproduto normal do metabolismo. E agora, as duas estrelas da energia, que são tão especiais que têm até DNA próprio. Mitocôndrias, a usina de energia da célula. É aqui que a mágica acontece. A mitocôndria pega a glicose, o açúcar que você comeu, e o oxigênio que você respirou, e num processo complexo, queima esse açúcar para liberar energia. Mas ela não libera como calor. Ela armazena essa energia em moedas químicas universais chamadas ATP. O ATP é a pilha que faz todo o resto da célula funcionar. O transporte ativo, a contração muscular, tudo. Cloroplastos só em plantas e algas. A usina solar e cozinha da célula. É verde porque tem clorofila. É aqui que acontece a fotossíntese. O cloroplasto usa a energia da luz do sol para fazer o oposto da mitocôndria. Ele pega coisas pobres em energia, gás carbônico do ar e água, e usa a luz para construir uma molécula rica em energia, a glicose. E no centro de tudo, o núcleo, o escritório da diretoria, guardando o DNA, o livro de receitas mestre para tudo. Para fechar a citologia, como a célula se reproduz? Divisão celular. Mitose é uma cópia xerox.
Uma célula-mãe com 46 cromossomos, no nosso caso, se divide e forma duas células filhas idênticas, ambas com 46 cromossomos. Para que serve? Para você crescer, aumentar o número de células e para reparar tecidos. Quando você se corta, sua pele faz mitose para fechar o buraco. Meiose é uma divisão pela metade. É especial. Só acontece para formar gametas, espermatozoides e óvulos. Uma célula-mãe com 46 cromossomos passa por duas divisões seguidas e forma 4 células filhas, cada uma com apenas metade dos cromossomos, 23. Por quê? Para que na fecundação, o espermatozoide, 23, se junte ao óvulo, 23, e forme um novo ser com os 46 cromossomos da nossa espécie. Agora sim, vamos mergulhar na bioenergética. Primeiro, a fotossíntese. É o processo que sustenta quase toda a vida na Terra. Os reagentes são simples: gás carbônico, CO2, água, H2O e luz. Os produtos são gloriosos: glicose, comida, e oxigênio, O2. O processo tem 2 etapas. A etapa fotoquímica, ou fase clara, ocorre nos tilacoides do cloroplasto e precisa de luz. A luz bate na clorofila, excita a molécula e essa energia é usada para 2 coisas. Quebrar a molécula de água, é aqui que o oxigênio é liberado como um subproduto, e armazenar a energia da luz em pilhas de ATP e carrinhos de elétrons, o NADPH. A etapa química, ou fase escura, um nome ruim, porque ela acontece de dia, mas não usa a luz diretamente. Ocorre no estroma do cloroplasto. Ela pega o CO2 do ar e usa a energia das pilhas, ATP, e dos carrinhos, NADPH, que vieram da fase clara para construir a molécula de glicose. O Enem adora gráficos de fatores limitantes. O que acontece com a fotossíntese se eu aumentar a luz? Ela acelera, até um ponto que satura. E se eu aumentar o CO2? Acelera, até saturar. E se eu aumentar a temperatura? Acelera, porque é uma reação química, mas se esquentar demais, as enzimas desnaturam e o processo para. Agora, o oposto, a respiração celular aeróbica. É como nós e as plantas. Sim, plantas respiram. Pegamos a energia de volta da glicose. Os reagentes são glicose e oxigênio. Os produtos são gás carbônico, água e um caminhão de ATP. Acontece em 3 etapas. Primeiro, a glicólise, quebra da glicose. Isso acontece lá no citoplasma. Nem precisa de oxigênio. A glicose, uma molécula de 6 carbonos, é quebrada ao meio, formando 2 moléculas de piruvato com 3 carbonos cada. Isso libera um troquinho de energia, só 2 ATPs. Segundo, o ciclo de Krebs. As moléculas de piruvato entram na matriz da mitocôndria. Ali, elas são totalmente desmontadas. Todo o carbono delas é liberado na forma de gás carbônico. É o CO2 que você expira. Isso também gera um troquinho de ATP, mas o principal é que enche um monte daqueles carrinhos de energia, NADH e SADH2. Terceiro, a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. É o grande finale. Acontece nas cristas da mitocôndria. Todos aqueles carrinhos cheios de energia, NADH e FADH2, vão para lá e descarregam seus elétrons de alta energia. Essa energia é usada para fabricar uma quantidade absurda de ATP. É a grande produção de energia. E qual o papel do oxigênio nisso tudo? Ele é o aceptor final, no final da cadeia. Depois que os elétrons já passaram por todo o processo e perderam sua energia, o oxigênio está lá esperando para recolher esses elétrons usados, junto com hidrogênios, formando água H2O. Sem o oxigênio para fazer essa limpeza final, a cadeia inteira para e você morre sufocado. É por isso que respiramos. O Enem ama a relação entre os 2 processos. Veja que lindo! A fotossíntese usa CO2 e água e produz glicose e oxigênio. A respiração usa glicose e oxigênio e produz CO2 e água. Os produtos de um são os reagentes do outro. É o ciclo perfeito da vida. E se faltar oxigênio?
A célula tem um plano B de emergência, a fermentação. Na fermentação, só acontece a glicólise, só aquele troquinho de 2 ATPs. É muito pouco, mas é melhor que nada. Temos a fermentação lática, é o que as bactérias fazem para produzir iogurte. E é o que os nossos músculos fazem quando você corre desesperado e falta oxigênio. O músculo fermenta a glicose, gera um pouquinho de ATP e produz ácido lático, que causa dor e a fadiga muscular. E temos a fermentação alcoólica. É o que as leveduras, fungos fazem. Elas fermentam o açúcar, geram ATP para elas e liberam etanol, álcool e CO2. É assim que se faz pão. O CO2 infla a massa e bebidas alcoólicas, como a cerveja e o vinho. O Enem pode comparar a eficiência. Respiração aeróbica, 30 e poucos ATPs por glicose. Fermentação, só 2 ATPs. É uma diferença brutal. Já vimos a fábrica, que é a célula, e vimos as usinas de energia, as mitocôndrias. Mas onde está o manual de instruções? Onde está o livro de receitas que diz para a célula o que ela deve ser e o que ela deve fazer? Aguardado no cofre, no núcleo. E estudar esse manual é a genética, um tema que representa de 3 a 11% das questões. E o mais legal é que nas últimas décadas, nós não só aprendemos a ler esse manual, como aprendemos a editar esse manual. E isso é a biotecnologia, que vem logo na sequência, com 4 a 8% das questões. Vamos juntar as duas, porque a biotecnologia nada mais é do que a genética aplicada na prática. Vamos começar pelo básico. O que é o manual? É a famosa molécula de DNA, o ácido desoxirribonucleico. Pense nele como um livro de receitas gigantesco, com milhares de receitas. A estrutura dele é a famosa dupla hélice. Imagine uma escada de corda, daquelas de navio, e aí você torce ela, os corrimãos. Dessa escada são feitos de uma sequência de açúcar, a desoxirribose e fosfato. Os degraus da escada são a parte importante. Cada degrau é feito de um par de bases nitrogenadas. No DNA, temos 4 tipos de bases: adenina, timina, citosina e guanina. E o encaixe é super específico. É uma regra que você não pode esquecer. A adenina, A, sempre se liga com a timina, T. E a citosina sempre se liga com a guanina. É o A com T e o C com G. Um degrau é um par AT. O outro pode ser um par CG. A sequência desses degraus ao longo da escada é o que forma o código. Cada receita nesse livro é o que chamamos de gene. Um gene é um pedaço, um segmento do DNA, que contém a instrução para fabricar uma coisa específica, geralmente uma proteína. Você tem o gene da cor do olho, o gene da insulina, o gene da hemoglobina. Agora, esse livro de receitas mestre, o DNA, é tão valioso que ele nunca pode sair do escritório central, que é um núcleo. Mas a fábrica, o ribossomo que constrói a proteína, está lá fora, no citoplasma. Como a receita chega até a fábrica? O corpo usa um mensageiro, uma cópia xerox da receita. Esse mensageiro é o RNA, o ácido ribonucleico. O RNA é primo do DNA, mas tem 3 diferenças cruciais. Primeiro, ele é uma fita simples, não uma hélice dupla. É só metade da escada. Segundo, o açúcar do corrimão dele é a ribose, não a desoxirribose. Terceiro e mais importante, o RNA não usa timina, T. No lugar do T, ele usa uma base chamada uracila U. Então, se no DNA a regra era A com T, no RNA a regra é A com U. O processo de fabricar uma proteína, então, acontece em 2 etapas. É o dogma central da biologia. Primeiro, a transcrição, que acontece dentro do núcleo. A molécula de DNA abre a hélice na página certa, no gene certo.
E uma molécula de RNA mensageiro, RNA-M, é construída copiando aquela receita. Se no DNA estava escrito AATGCA, o RNA mensageiro vai ser UUACGU. Ele copia a instrução. O DNA se fecha e o RNA mensageiro sai do núcleo e vai para o citoplasma. Segundo, a tradução, que acontece lá fora, no ribossomo. O ribossomo que vimos na aula de citologia é a nossa impressora 3D, ou chefe de cozinha. Ele agarra o RNA mensageiro e começa a ler a receita. Ele não lê letra por letra, ele lê de 3 em 3. Cada palavrinha de 3 letras no RNA mensageiro, tipo UUA ou CGU, é chamada de códon. Cada códon é uma ordem para um entregador específico, o RNA transportador, RNA-T. Cada RNA transportador carrega um único tipo de aminoácido, que é o tijolo da proteína. Então, o ribossomo lê o códon UUA e grita: "Preciso de uma leucina." O RNA transportador que carrega a leucina vem e entrega. O ribossomo lê o próximo códon, CGU, e grita: "Preciso de uma arginina." O RNA transportador de arginina vem e entrega. O ribossomo, então, gruda a leucina na arginina. E assim por diante, tijolo por tijolo. O ribossomo vai montando a corrente de aminoácidos, que é a proteína. Quando lê um códon de parada, a receita acaba. A proteína está pronta e é liberada. Agora vamos para os conceitos básicos. Já vimos o que é um gene, a receita. O que é um alelo? São as versões diferentes da mesma receita. Por exemplo, existe o gene para tipo de sangue, mas existem alelos diferentes. O alelo IA, que faz o tipo A, o alelo IB, que faz o tipo B, e o alelo Izinho, que faz o tipo O. E aí temos os conceitos de genótipo e fenótipo. O genótipo é o software, é a coleção de genes de alelos que você tem. É o que está escrito no seu DNA. Por exemplo, seu genótipo para tipo sanguíneo pode ser IA, Izinho. O fenótipo é o hardware, é a característica que aparece de verdade, é o resultado da receita. No caso, o seu fenótipo é tipo sanguíneo A. O fenótipo é o genótipo mais a influência do ambiente. Você pode ter o genótipo para pele clara, mas se você tomar muito sol ambiente, seu fenótipo será uma pele mais escura. Quando você tem 2 alelos iguais para um gene, dizemos que você é homozigoto, homo igual. Por exemplo, se você for tipo O, seu genótipo é Izinho. Se você tem 2 alelos diferentes, você é heterozigoto, hétero, diferente, como no exemplo, Inhozinho. Isso nos leva direto para a primeira lei de Mendel, a base da genética de cruzamentos. Mendel descobriu a dominância e a recessividade. Um alelo é dominante quando ele grita mais alto. Quando ele sozinho já consegue determinar o fenótipo. No nosso exemplo, o alelo IA é dominante sobre o Izinho. Por isso, o heterozigoto IA, Izinho, tem o fenótipo tipo A. O alelo recessivo é o tímido. Ele só consegue se expressar. Só aparece no fenótipo, se ele estiver em dose dupla, em homozigose. É o caso do Izinho, que dá o fenótipo tipo O. O Enem não costuma pedir problemas de cruzamentos supercomplexos. Ele gosta mais de analisar heredogramas. Sabe aquele gráfico de família, cheio de bolinhas e quadrados? O Enem adora isso. A regra é simples. Quadrado é homem, círculo é mulher. Se for pintado preto ou cinza, é afetado, ou seja, tem a característica que estamos estudando. Pode ser uma doença ou pode ser só cabelo loiro, depende da questão. Se não for pintado, é normal. Uma dica de ouro para matar a charada. Procure no heredograma por pais iguais, os 2 normais, não pintados, que tiveram um filho diferente, afetado, pintado. Se você achar isso, 2 pais normais com um filho afetado, você pode cravar. A doença é recessiva. Por quê? Porque os pais, mesmo sendo normais, tinham um alelo recessivo escondido. Eles eram heterozigótos, Azão, Azinho. E o filho teve o azar de herdar o Azinho do pai e o Azinho da mãe.
ficando azinho e manifestando a doença. Ok? Entendemos como o DNA funciona. Agora, vamos ao que o homem faz com ele. A biotecnologia. O marco zero dessa revolução é a tecnologia do DNA recombinante. É, literalmente, a técnica de recortar e colar genes. Para isso, usamos duas ferramentas principais. A primeira são as enzimas de restrição. Pense nelas como tesouras moleculares super precisas. Cada tipo de enzima reconhece uma sequência de letras específica no DNA, tipo GAATTC, e corta o DNA exatamente ali. A segunda ferramenta é a DNA ligase, é a cola molecular. Depois que você cortou, é ela quem vai unir os pedaços. O exemplo clássico que o Enem pode cobrar é a produção de insulina humana usando bactérias. Antes dessa técnica, diabéticos usavam insulina de porco, que não era perfeita e causava alergias. O que fizemos? Primeiro, localizamos o gene humano que tem a receita da insulina. Usamos uma enzima de restrição, uma tesoura, e cortamos esse gene para fora do DNA humano. Segundo, pegamos uma bactéria. A bactéria, além do seu DNA principal, tem uns pedacinhos de DNA circulares, pequenos, chamados plasmídios. Tiramos um plasmídio da bactéria. Terceiro, usamos a mesma enzima de restrição, a mesma tesoura para abrir o plasmídio, fazer um corte nele. Quarto, misturamos o gene humano da insulina com o plasmídio aberto e adicionamos a cola, a DNA ligase. A cola vai e gruda o gene humano dentro do círculo do plasmídio. Pronto! Agora temos um DNA recombinante. É um plasmídio de bactéria com um gene humano enxertado no meio. Quinto, pegamos esse plasmídio modificado e o colocamos de volta dentro de outra bactéria. Sexto, colocamos essa bactéria num tanque de nutrientes. Bactérias se reproduzem a cada 20 minutos. Em um dia, temos bilhões de bactérias, e todas elas são clones com a receita da insulina humana. E como o manual de instruções é universal, o códon GCU manda fazer alanina numa bactéria ou no humano, não importa. A bactéria começa a ler a receita humana e a fabricar a insulina humana pura. Depois é só filtrar e purificar. O produto dessa técnica é um organismo geneticamente modificado, OGM. E mais especificamente, se o gene que colocamos veio de outra espécie, como um gene humano numa bactéria ou um gene de bactéria numa planta, chamamos de transgênico. É o caso da famosa soja resistente a herbicida, ou do milho BT. O milho BT recebeu um gene de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, o BT. Esse gene é a receita para uma proteína que é tóxica apenas para o intestino de certas lagartas. Resultado? A planta de milho agora produz seu próprio inseticida natural. Quando a lagarta come a folha, ela morre. O Enem não quer só que você saiba como faz. Ele quer que você discuta as implicações. Pontos positivos: aumento da produtividade, redução no uso de inseticidas químicos, no caso do milho BT, alimentos mais nutritivos, como o arroz dourado, que recebeu genes de cenoura para produzir vitamina A e combater a cegueira infantil na Ásia. Pontos negativos: o risco de o gene de resistência a herbicida pular para uma planta de erva daninha, criando uma super praga. O risco do milho BT acabar matando borboletas inofensivas. O risco de causar novas alergias em humanos. E, claro, a questão socioeconômica. O fazendeiro fica refém da empresa que vende a semente patenteada. Outra técnica que cai é a clonagem. A mais famosa foi a ovelha Dolly, a clonagem reprodutiva. O processo é genial. Pegaram 3 ovelhas. Da ovelha A, pegaram um óvulo, que é o gameta. Foram lá no óvulo e sugaram o núcleo fora. Jogaram o núcleo da ovelha A no lixo. Ficou só um óvulo vazio, a casca. Da ovelha B, a que eles queriam clonar, pegaram uma célula do corpo, uma célula da glândula mamária. Tiraram o núcleo dessa célula, que tem o DNA completo, todos os 46 cromossomos da ovelha B. Eles pegaram o núcleo da ovelha B e colocaram dentro do óvulo vazio da ovelha A. Deram um choquinho elétrico para enganar o óvulo, fazendo ele achar que tinha sido fecundado.
O óvulo começou a se dividir, virou um embrião. Pegaram esse embrião e implantaram no útero da ovelha C, que serviu de barriga de aluguel. Após a gestação, a ovelha C pariu a Dolly. Pergunta do Enem: a Dolly é clone de quem? Da A, da B ou da C? Ela é um clone genético exato da ovelha B, de quem veio o DNA, o manual de instruções. E para que mais serve isso? Para clonagem terapêutica. O processo é o mesmo, mas o objetivo não é gerar uma ovelha. O objetivo é criar o embrião até a fase inicial e dele retirar as células-tronco embrionárias. Células-tronco são as células coringa do corpo. Elas são indiferenciadas. As embrionárias, que vêm desse embrião clonado, são as mais poderosas. Elas são pluripotentes, o que significa que elas podem ser ensinadas a virar qualquer tipo de célula do corpo. Elas podem virar um neurônio, uma célula do pâncreas, uma célula do coração. Imagina o potencial: tratar Parkinson, Alzheimer, lesões da medula, diabetes. O dilema é ético, claro, porque para obter essas células, o embrião é destruído. Nós também temos células-tronco adultas, como as da nossa medula óssea. Elas são boas, usadas em transplantes de medula, por exemplo, mas são multipotentes. Elas são mais limitadas. Uma célula-tronco da medula pode virar células do sangue, hemácias, leucócitos, osso, cartilagem, mas ela não vira um neurônio. Por fim, o Enem adora o teste de DNA, que usa a técnica de eletroforese em gel. É o que vemos em filmes, o teste de paternidade ou a investigação de cena de crime. Como funciona? O DNA é uma molécula com carga elétrica negativa. Pegamos amostras de DNA do filho, da mãe do suposto pai. Usamos as tesouras, enzimas de restrição para picotar o DNA de todo mundo. Colocamos esses fragmentos de DNA num gel, que parece uma gelatina, e ligamos uma corrente elétrica. O polo positivo fica lá na outra ponta do gel. Como o DNA é negativo, ele vai ser atraído pelo polo positivo. Ele vai correr através do gel. E aqui está o pulo do gato. Os fragmentos pequenos de DNA correm muito mais rápido. Eles vão mais longe. Os fragmentos grandes são lentos, ficam para trás. Depois de um tempo, desligamos a corrente. Os fragmentos se separaram por tamanho, formando um padrão de código de barras único para cada pessoa. No teste de paternidade, é só comparar. O filho é uma mistura do pai e da mãe. Você olha o código de barras do filho. Cada banda que ele tem que ter herdado ou da mãe ou do pai. Você primeiro elimina todas as bandas que batem com as da mãe. As bandas que sobraram no DNA do filho, obrigatoriamente tem que ter um par igualzinho no DNA do pai. Se todas as bandas baterem, positivo. Se o filho tiver uma banda que não veio da mãe e que também não está no suposto pai, ele não é o pai. É a genética molecular na prática. Pois bem, já montamos a fábrica, a célula, e já entendemos as receitas, a genética. Agora vamos dar um passo para trás e olhar para a história da vida como um todo. Como essa diversidade imensa de seres vivos surgiu. E é aí que entra a evolução. Um tema que representa de 3 a 8% das questões, mas que, na verdade, é a cola que une toda a biologia. E, usando a evolução como nossa lente, vamos mergulhar em um dos grupos que o Enem mais tem gostado nos últimos anos: a botânica, o estudo das plantas, que sozinha pega de 8 a 14% da prova. Vamos entender como a evolução explica o sucesso das plantas. Vamos começar pela evolução. Antes de tudo, havia o fixismo, a ideia de que as espécies foram criadas do jeito que são e nunca mudam. Até que no século XIX, as coisas começaram a mudar. O primeiro a propor um mecanismo coerente foi Jean-Baptiste Lamarck, o lamarckismo. Lamarck é famoso por 2 leis, e é crucial entender por que uma delas estava certa e a outra errada. A primeira era a lei do uso e desuso. A ideia é que se um organismo usa muito um órgão, esse órgão se desenvolve. Se ele não usa, o órgão atrofia. Pense no pescoço da girafa, o exemplo clássico.
Lamarck imaginou que no ambiente onde as folhas ficavam mais altas, as girafas tinham que se esforçar para esticar o pescoço. De tanto usar, de tanto esticar, o pescoço crescia um pouquinho. Isso faz algum sentido. Se você for para a academia e malhar o bíceps, usar, ele cresce. Mas aí veio o grande erro de Lamarck, a lei da herança dos caracteres adquiridos. Ele achava que essa característica adquirida pelo esforço, o pescoço que esticou durante a vida da girafa, seria passada para os filhotes. E aí os filhotes já nasceriam com o pescoço um tiquinho mais comprido e se esforçariam e passariam para a próxima geração. Isso está completamente errado. O filho de um halterofilista não nasce musculoso. Se uma pessoa perde um braço num acidente, os filhos dela não nascem sem o braço. As mudanças que acontecem no seu corpo durante a vida não alteram o seu DNA, as suas receitas, os seus gametas. Apesar do erro, o mérito de Lamarck foi gigantesco. Ele foi o primeiro a dizer que as espécies mudam e que o ambiente tem um papel fundamental nessa mudança. Mas quem mapou a charada foi Charles Darwin, com a sua teoria da seleção natural. Darwin, em sua viagem no navio Beagle, observou o mundo todo. Em Galápagos, ele viu pássaros, os tentilhões, que eram parecidos, mas em cada ilha tinham bicos com formatos diferentes, cada um perfeitamente adaptado para comer o tipo de semente ou inseto daquela ilha. Darwin voltou para casa e passou 20 anos matutando. Ele leu sobre a competição na economia e sobre como nascem muito mais seres do que o ambiente pode sustentar. E aí, ele teve o estalo. A lógica de Darwin, a seleção natural é o oposto da de Lamarck. Vamos voltar para as girafas. Para Darwin, em qualquer população de girafas, já existia variabilidade. Por acaso, por sorteio genético, já nasciam girafas com pescoços de tamanhos diferentes. Umas com pescoço mais curto, outras com pescoço médio, outras com pescoço um tiquinho mais longo. Elas não se esforçaram para isso. Elas nasceram assim. Aí vem o segundo ponto: a luta pela sobrevivência. O ambiente ficou mais seco e a comida, as folhas, ficaram mais escassas e mais altas. E agora, a seleção. Quais girafas tinham uma vantagem? As que, por acaso, já tinham nascido com o pescoço um tiquinho mais longo. Elas conseguiam alcançar as folhas que as outras não alcançavam. Por isso, elas comiam mais, sobreviviam por mais tempo e, o mais importante, conseguiam reproduzir mais. Elas deixavam mais filhotes. E o ponto final, a hereditariedade. Os filhotes dessas girafas pescoçudas herdavam a receita, o gene para o pescoço longo. Com o passar de milhares de gerações, o meio ambiente, a pressão seletiva, foi escolhendo ou selecionando os indivíduos mais aptos. Ser apto não é ser o mais forte, é ser o mais adaptado àquele ambiente. Com o tempo, a característica pescoço longo se tornou dominante na população. O meio, para Darwin, não cria mudança. Ele seleciona as mudanças vantajosas que já existem na população. O grande furo de Darwin é que ele não sabia explicar como essa variabilidade surgia. Ele não conhecia a genética, as mutações. É aí que entra o neodarwinismo, ou a teoria sintética da evolução. É o darwinismo turbinado com a genética moderna. Hoje, nós sabemos que a fonte primária da variabilidade é a mutação, um erro aleatório no DNA, que cria um alelo novo. E essa variabilidade é embaralhada a cada geração pela recombinação genética que acontece na meiose, quando os cromossomos trocam pedaços, o crossing over. A seleção natural, então, age sobre essa variabilidade criada pela mutação e embaralhada pela recombinação. O Enem também pode cobrar as evidências da evolução. Como sabemos que isso é real? Primeiro, os fósseis, que mostram as formas de vida mudando ao longo do tempo. Segundo, a anatomia comparada. E aqui temos dois conceitos que adoram cair: órgãos homólogos e análogos. Órgãos homólogos, homo é mesmo, tem a mesma origem embrionária, vem do mesmo molde ancestral.
mas podem ter funções diferentes. Pense no seu braço, na asa de um morcego, na nadadeira de uma baleia e na pata de um cavalo. Se você olhar os ossos, são os mesmos. Um húmero, depois um rádio e uma ulna. Depois os ossinhos do carpo e os metacarpos. A estrutura óssea é a mesma, mas um serve para pegar coisas, outro para voar, outro para nadar e outro para correr. O que isso indica? Que todos nós viemos de um ancestral comum que tinha aquele molde de membro e esse molde foi se adaptando para coisas diferentes. Isso é divergência evolutiva. Órgãos análogos, análogo igual parecido, têm origem diferente, mas acabaram tendo a mesma função. Pense na asa de um inseto, que é uma dobra da casca dele, e na asa de uma ave, que é um membro modificado, com ossos. As origens são totalmente diferentes, mas as duas servem para voar. O que isso indica? Que o ambiente, o ar, selecionou uma solução parecida, ter asas, em grupos que não tinham parentesco próximo. Isso é convergência adaptativa. E quando a evolução caminha por tempo suficiente em grupos isolados, acontece a especiação, o surgimento de novas espécies. O modelo mais clássico é a especiação alopátrica, alo outro, pátrica. Imagine uma população de besouros vivendo numa floresta. De repente, um evento geológico. Um rio surge, uma montanha se ergue, divide a floresta em duas. Os besouros da esquerda agora estão isolados dos da direita. Não há mais fluxo gênico. O ambiente da esquerda é um pouco mais úmido e o da direita é mais seco. Com o passar de milhares de anos, a seleção natural vai agir de forma diferente em cada grupo. Na esquerda, talvez os besouros de cor mais escura se camuflem melhor. Na direita, os de cor mais clara. Mutações diferentes vão surgir em cada lado. Os grupos vão divergindo, até que um dia, mesmo que o rio seque e eles se encontrem de novo, eles mudaram tanto que não conseguem mais cruzar e ter filhotes férteis. Pronto, eles atingiram o isolamento reprodutivo. Duas novas espécies surgiram a partir de uma. E falando em evolução e adaptação, uma das maiores sagas evolutivas do planeta foi a conquista da terra firme pelas plantas. É isso que a botânica estuda. O ancestral das plantas era uma alga verde, vivendo feliz na água. Para ir para a terra firme, ela tinha dois problemas gigantescos para resolver. 1. Desidratação. Como não secar no ar. E 2. Sustentação. Como ficar em pé sem a água para boiar. A escadinha evolutiva das plantas, que o Enem adora, é a história de como elas foram resolvendo esses problemas. O primeiro grupo a tentar foram as briófitas, os musgos. Elas são as pioneiras, as plantinhas bebês da terra. Elas conseguiram sair da água, mas ainda são reféns dela. Qual a limitação delas? Elas são avasculares. Elas não têm vasos condutores, gilema e floema. Elas são como uma esponja. A água passa de célula para célula lentamente. Por causa disso, elas são sempre pequenininhas, rasteiras e vivem coladas em lugares úmidos. E a segunda dependência, a reprodução. O gameta masculino delas, o anterozoide, tem flagelo. Ele precisa nadar numa poça de água ou numa gota de orvalho para encontrar o gameta feminino. Sem água, não tem namoro. Aí, a evolução deu um salto. Surgiram as pteridófitas, as samambaias. A grande novidade, a invenção genial, foram os vasos condutores. Pela primeira vez, temos o xilema, um canudinho que leva a água e os sais, a seiva bruta, da raiz para cima. E o floema, outro canudinho que distribui o açúcar feito na fotossíntese, a seiva elaborada, para o resto da planta. Qual a consequência? Com um sistema de encanamento eficiente, a planta pode crescer. Pela primeira vez, temos plantas grandes, verticais até árvores. Elas conquistaram a terra de verdade. Mas ainda tinham um problema. A reprodução das samambaias ainda depende da água. O gameta masculino ainda precisa nadar. Por isso, elas também vivem em ambientes úmidos.
A independência total da água só veio com o próximo grupo, as gimnospermas, os pinheiros, as araucárias. Elas tiveram duas novidades matadoras. Primeira, o grão de pólen. O gameta masculino agora é um grãozinho minúsculo, leve, protegido. Ele não precisa mais nadar. Ele é carregado pelo vento. Isso foi uma revolução. A planta se libertou da água para a fecundação. Segunda novidade, a semente. Depois da fecundação, o embrião não fica mais solto. Ele vem protegido dentro de uma casca, a semente, com uma lancheira, o endosperma, cheio de nutrientes. O embrião fica protegido contra a seca. Pode esperar as condições melhorarem para germinar. E já tem comida para o início da vida. O nome gimnosperma significa semente nua, porque ela não tem flor nem fruto. A semente fica exposta, como o pinhão-mapinha. E, finalmente, o grupo que domina o planeta hoje, as angiospermas. São todas as plantas que dão flores e frutos. Elas pegaram o projeto da gimnosperma e adicionaram duas versões de luxo. Primeira, a flor. A flor é um órgão de reprodução muito mais eficiente que o vento do pinheiro. A flor é colorida, cheirosa, produz néctar. Tudo para atrair um polinizador. Uma abelha, um morcego, um beija-flor. O animal faz uma entrega SEDEX, direcionada, levando o pólen de uma flor direto para outra. Muito mais eficiente. Segunda novidade, o fruto. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e vira um fruto. A semente fica dentro dele. Angiosperma, semente na urna caixa. Qual a vantagem? O fruto é uma estratégia de dispersão da semente. Um animal é atraído pelo fruto, come, anda para longe e depois solta a semente nas fezes, já com adubo grátis. Isso permitiu que as angiospermas conquistassem todos os cantos do planeta. O Enem também gosta da fisiologia, de como a planta funciona por dentro. Já falamos do transporte de seiva. A seiva bruta, água e sais, sobe pelo xilema. Mas como a água sobe numa árvore de 50 metros contra a gravidade? A força principal vem de cima. É a transpiração. A folha tem buraquinhos, os estômatos, por onde ela respira e, no processo, perde vapor d'água. Essa perda de água puxa a coluna de água que está dentro do xilema, desde a raiz. A água sobe como se fosse um único fio, porque as moléculas de água têm coesão. Elas grudam umas nas outras. E adesão. Elas grudam na parede do xilema. É a teoria de Dickson. Já a seiva elaborada, o açúcar, desce ou sobe, se precisar, pelo floema, indo da folha, onde foi feita, para onde a planta precisa de energia. Raiz, fruto, flor. Muito bem, chegamos na nossa última parte desta grande revisão. Já vimos o planeta, o corpo, a célula, as receitas genéticas e a história evolutiva. Agora, vamos juntar várias peças que ficaram faltando, mas que o Enem adora cobrar de forma integrada. Vamos mergulhar no mundo da microbiologia e parasitologia, que é um tema de saúde pública quentíssimo, respondendo por 5 a 8% das questões. E vamos aproveitar para encaixar os outros temas que aparecem de forma mais aplicada: a zoologia, a histologia, a bioquímica e a embriologia. O foco absoluto aqui é saúde pública. O Enem é um exame brasileiro e ele quer saber se você entende os problemas de saúde do Brasil. E o maior deles, disparado, é a falta de saneamento básico. A maioria das questões de parasitologia vai girar em torno disso: água não tratada, esgoto a céu aberto, falta de coleta de lixo. Por isso, a palavra-chave para quase todas as doenças que vamos ver é profilaxia, ou seja, prevenção. O Enem quer saber o que fazer para evitar a doença. Vamos começar pelos menores de todos, os vírus. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles nem sequer são células. São basicamente uma cápsula de proteína com um material genético, DNA ou RNA dentro. Eles não têm metabolismo próprio.
Eles precisam invadir uma célula e hackear a maquinaria dela, usando os ribossomos e as enzimas da célula para fazer cópias de si mesmos. Vamos focar nas viroses que o Enem ama. Primeiro, as arboviroses, transmitidas por artrópodes. A dengue, a zika e a chikungunya. As três são transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. E aqui já entra a zoologia. O vetor é um inseto, do filo Artrópoda. O que o Enem quer saber? Profilaxia. Qual a forma mais eficiente de combater a dengue? Não adianta só tomar remédio para febre. A forma coletiva de prevenção é combater o mosquito transmissor. E como se combate o Aedes? Eliminando os criadouros, ou seja, não deixando água parada. É simples assim. O mosquito bota seus ovos em água limpa e parada. Outras viroses, gripe influenza e Covid-19. A transmissão aqui é respiratória, por gotículas de saliva no ar. A profilaxia, além de máscaras e higiene, é a vacinação. A vacina contra a gripe precisa ser refeita todo ano. Por quê? Porque o vírus da gripe sofre muitas mutações. Ele muda de cara muito rápido. E uma virose clássica de prova, a AIDS, causada pelo HIV. O HIV é um retrovírus, o que significa que seu material genético é RNA. Quando ele invade uma célula de defesa, o linfócito TCD4, ele usa uma enzima especial, a transcriptase reversa, para fazer um DNA a partir do seu RNA. E aí ele gruda esse DNA pirata no nosso. A transmissão não é por ar, nem por abraço. É sexual, por sangue, seringas ou de mãe para filho. Profilaxia. Uso de preservativo, camisinha e controle em bancos de sangue. Subindo um degrau, temos as bactérias. São seres procariontes, mas são células vivas, que se reproduzem sozinhas. Algumas causam doenças. O Enem gosta de ligar as bacterioses a problemas urbanos. Leptospirose, causada por uma bactéria presente na urina do rato. Onde está o problema? Enchentes. Quando a cidade alaga, a água da chuva se mistura com o esgoto e com a urina dos ratos que vivem ali. Se a pessoa tem um ferimento na pele e entra em contato com essa água contaminada, a bactéria entra. Profilaxia. Saneamento básico, controle de roedores e evitar contato com água de enchente. Cólera. Causada por uma bactéria, o Vibrião colérico, que vive na água. A transmissão é fecal-oral. Ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes de alguém doente. O sintoma é uma diarreia violentíssima, que lesa a desidratação grave. Profilaxia, saneamento básico e tratamento da água. Tuberculose, transmissão respiratória. A pessoa tosse e libera a bactéria no ar. O tratamento existe. É gratuito pelo SUS, mas é longo, meses, e muita gente abandona no meio. O que é péssimo, pois seleciona bactérias resistentes. Agora, o grupo favorito do Enem, os protozoários. São eucariontes unicelulares. E aqui temos ciclos de vida complexos. Doença de Chagas. O agente causador é o protozoário Trypanosoma cruzi. O vetor é um inseto. Olha a zoologia aí, o barbeiro. O ciclo clássico é o da casa de pau a pique. O barbeiro vive nas frestas da parede de barro. De noite, ele sai, pica a pessoa, geralmente no rosto, por isso chupetinha, e enquanto suga o sangue, ele defeca. O tripanosoma está nas fezes do barbeiro. A picada coça. Quando a pessoa coça, ela mesma joga as fezes contaminadas para dentro do buraquinho da picada. O protozoário cai no sangue, se instala no coração e em outros órgãos, causando problemas cardíacos graves anos depois. Profilaxia. Melhoria das condições de moradia. Substituir casas de pau a pique por alvenaria, que não tem frestas. Hoje, a transmissão por transfusão de sangue também é um problema. Por isso, o controle rigoroso nos bancos de sangue. Malária. O agente é o protozoário Plasmodium. O vetor é um mosquito fêmea do gênero Anopheles. Outro inseto. O mosquito pica uma pessoa doente e suga o Plasmodium. Dentro do mosquito, o protozoário se reproduz. Quando esse mosquito pica uma pessoa saudável, ele injeta o Plasmodium. O protozoário primeiro vai para o fígado, se multiplica lá e depois invade as hemácias, as células vermelhas do sangue.
Dentro das hemácias, eles se multiplicam até estourá-las. A liberação de milhões de parasitas e toxinas no sangue causa os picos de febre alta, que são a marca da doença. Profilaxia: combate ao mosquito, telas, mosquiteiros, evitar desmatamento perto de rios. Por fim, as verminoses, causadas por vermes dos filoplatelmintos chatos e nematelmintos cilíndricos. É aqui que o saneamento básico grita. Esquistossomose ou barriga d'água. O agente é o verme Schistossoma mansoni. O ciclo é complexo e precisa de 2 hospedeiros. O ser humano, hospedeiro definitivo, libera os ovos do verme nas fezes. Se essas fezes caem num rio ou lagoa, falta de esgoto, os ovos eclodem e liberam uma larva, o miracídio. Essa larva precisa encontrar um hospedeiro intermediário específico, um caramujo do gênero Bionfalaria. Dentro do caramujo, ela se transforma em milhares de outra larva, a cercária. A cercária sai do caramujo e fica livre na água, nas lagoas de coceira. Quando uma pessoa entra nessa água, a cercária penetra ativamente pela pele. O verme adulto vai para as veias do fígado e intestino, causando a famosa barriga d'água. Profilaxia: saneamento básico para as fezes não chegarem na água e, secundariamente, combate ao caramujo. Ascarídease: lombriga. O agente é o nematelminto Ascaris lumbricoides. O ciclo é simples e fecal oral. A pessoa doente libera ovos nas fezes. Por falta de saneamento, esses ovos contaminam a água e alimentos, verduras mal lavadas. Outra pessoa come o ovo. A larva eclode, faz um tour pelo corpo e vira adulta no intestino. Profilaxia: saneamento, tratamento da água e higiene pessoal. Lavar as mãos e os alimentos. Ancilostomose, amarelão. O agente é outro nematelminto. O ciclo é diferente. Os ovos nas fezes eclodem no solo. A larva fica ali na terra úmida. A pessoa se contamina ao andar descalço na terra contaminada. A larva penetra ativamente pela pele do té. O verme adulto vai para o intestino e se fixa lá, sugando sangue. É isso que causa a anemia, a fraqueza, o amarelão imortalizado pelo jeca tatu. Profilaxia: saneamento e andar calçado. Teníase e cisticercose. Atenção máxima aqui. São 2 doenças causadas pela mesma solitária, a taênia. A diferença é o que você ingere. Se você come carne de porco ou boi mal cozida, contaminada com a larva, o cisticerco, a canjiquinha, você desenvolve a teníase. A larva vira o verme adulto, a solitária, no seu intestino. É ruim, mas é só um parasita intestinal. Agora, se você ingere os ovos da solitária, por exemplo, comendo uma verdura mal lavada que foi irrigada com água contendo fezes humanas, você desenvolve a cisticercose. Os ovos eclodem, a larva cai no seu sangue e vai se encistar nos seus músculos, olhos ou, pior, no cérebro. A cisticercose humana é gravíssima. Profilaxia: saneamento básico, inspeção de carnes e cozinhar bem a carne. Percebeu como a zoologia já foi coberta? Falamos dos artrópodes, mosquitos, barbeiros, como vetores dos platelmintos e nematelmintos, vermes e dos protozoários. O Enem não cobra a classificação pura, mas sim essa interação ecológica e médica. Agora vamos usar os minutos finais para conectar os temas que faltam. A histologia animal, que é o estudo dos tecidos. Nosso corpo é feito de 4 tipos básicos de tecidos, de panos. O tecido epitelial é o tecido de revestimento e secreção. É a sua pele que te protege do lado de fora. Revestimento é o forro do seu intestino. Revestimento e absorção. E são as suas glândulas, como o pâncreas, que secretam substâncias. O tecido conjuntivo é o faz-tudo. É o tecido de preenchimento e sustentação. O sangue é um tecido conjuntivo líquido, transporte. O osso e a cartilagem são conjuntivos rígidos, sustentação. A gordura, tecido adiposo, é conjuntivo, reserva de energia. O tecido muscular é o da contração.
Temos o muscular estriado esquelético, o que você controla. No seu bíceps, o estriado cardíaco, o do coração, que você não controla, e o liso, o dos órgãos internos, como o intestino, que você não controla. O tecido nervoso é o da comunicação rápida, feito de neurônios que transmitem impulsos elétricos. O Enem cobra isso de forma aplicada, ligando a estrutura do tecido com a função do órgão, que já vimos na fisiologia. E a bioquímica, já falamos dela o tempo todo. É o estudo das moléculas da vida. Os carboidratos, glicose, amido, são a fonte de energia rápida. Os lipídios, gorduras, são uma reserva de energia, isolante térmico e formam as membranas celulares. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, são o manual de instruções. E as proteínas são as operárias da célula. Têm 1000 funções. Elas formam estruturas, músculo, cabelo, transportam coisas, hemoglobina, defendem o corpo, anticorpos e a função mais cobrada. Elas são as enzimas. Uma enzima é um catalisador biológico. Ela acelera uma reação química milhões de vezes sem ser gasta no processo. O ponto-chave é a especificidade. A enzima tem um sítio ativo, um encaixe perfeito, como uma chave numa fechadura. A enzima pepsina, do estômago, só quebra proteína. A amilase, da saliva, só quebra amido. E as enzimas são sensíveis. Elas têm um pH e uma temperatura ideais para funcionar. Por isso, a pepsina ama a acidez do estômago, mas morre no intestino básico. E é por isso que febre alta é perigosa. Ela pode desnaturar, estragar o formato das suas enzimas e parar seu metabolismo. Por fim, a embriologia e reprodução. O básico é a diferença entre reprodução assexuada, que gera clones, é rápida, boa para colonizar, mas não tem variabilidade genética, e sexuada, que mistura DNA de 2 pais, gera variabilidade ótima para adaptação evolutiva. A variabilidade vem da meiose, na formação dos gametas, e da fecundação, o encontro dos gametas. A embriologia estuda o desenvolvimento. Quando o óvulo é fecundado, vira o zigoto. Ele começa a se dividir, mitoses, e vira uma bolinha de células, a blástula. É dessa massa de células da blástula que são retiradas as células-tronco embrionárias, aquelas que podem virar qualquer tecido, como vimos na biotecnologia. Depois, o embrião se dobra e forma os folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme, endoderme, que são os moldes que vão dar origem a todos os tecidos que acabamos de ver na histologia. E com isso, fechamos o nosso grande ciclo de revisão. Eu sei, foi uma verdadeira maratona. Passamos por todos os cantos da biologia, dos biomas gigantescos até a dança das moléculas dentro de uma mitocôndria. Mas o ponto principal que eu quero que fique para você é justamente esse. Nada disso é uma caixinha separada. A prova do Enem exige que você veja a teia. Ela quer que você entenda como a ecologia depende dos ciclos da bioquímica, como a fisiologia do seu corpo é uma consequência direta do que acontece na citologia e como a genética é a ferramenta que a evolução usa. Não é sobre decorar, é sobre conectar, é sobre entender a lógica da vida. Vá para a prova com essa mentalidade, procurando as conexões, e você vai ver que as questões fazem muito mais sentido. Boa sorte, respire fundo e confie no que você aprendeu.